Você já se perguntou por que às vezes sente uma irritação constante, mesmo quando tudo aparentemente está bem? Porque pequenas coisas te tiram do sério? Ou pior, de repente você explode com quem você mais ama? Talvez ninguém nunca tenha te dito antes, mas a raiva reprimida da infância pode estar controlando a tua vida hoje. Ela pode afetar os teus relacionamentos, a tua saúde e até mesmo o teu corpo físico. E o mais impressionante é que muitas pessoas nem sabem que carregam essa raiva dentro delas. Fica comigo até o final deste vídeo, que tu vai entender o que é raiva reprimida, como ela nasce na infância, como a relação com pai e mãe influencia, como ela pode gerar doenças e principalmente como tu pode começar a curar tudo isso. Se tu tá chegando por aqui agora, eu sou a Regina, numeróloga, terapeuta integrativa, mãe atípica, eterna estudante da espiritualidade universalista. E se tu curte temas sobre espiritualidade, terapias integrativas, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa estar precisando, aquela pessoa esquentadinha. Imagina aquela criança que se sente injustiçada, triste, frustrada, mas escuta frases, engole o choro, criança não responde, você não tem motivo para estar bravo, ou então ela aprende algo perigoso. Sentir raiva é errado, ela engole as emoções. Só que as emoções reprimidas não desaparecem, elas ficam guardadas no inconsciente, porque o nosso corpo guarda as emoções. E a raiva reprimida pode se manifestar de várias formas no teu corpo. Dores no estômago, tensão no pescoço, dores de cabeça, problemas digestórios em geral, ansiedade, irritabilidade constante. Algumas pessoas vivem com a sensação interna de pressão emocional acumulada, como se algo dentro dela estivesse sempre prestes a explodir, e muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem essa sensação. A nossa infância é o período onde aprendemos como lidar com as emoções. Se uma criança cresce num ambiente onde não pode expressar seus sentimentos, é constantemente criticada ou precisa estar agradando os pais o tempo todo, ela aprende a reprimir as suas emoções para ser aceita. Por exemplo, uma criança que tentou falar algo que a machucou e ouviu, você é ingrato, aquilo gera um conflito interno. Ela sente raiva, mas também sente culpa. E então ela guarda tudo internamente dentro dela. E falando dos pais, como a relação com o pai influencia? A figura paterna muitas vezes representa autoridade, proteção, validação. Quando o pai é ausente, agressivo, emocionalmente distante ou extremamente crítico, a criança pode desenvolver uma raiva silenciosa. Mas ela não pode expressar isso, porque no fundo ela ainda deseja ser amada e reconhecida pelo pai. Essa emoção não resolvida pode seguir para a vida adulta. Já a relação com a mãe está ligada a acolhimento, segurança emocional, afeto. Quando existe rejeição, manipulação emocional, que muitas vezes se faz achando que está educando um filho, controle excessivo ou até mesmo a falta de carinho, a criança pode desenvolver feridas profundas. Muitas pessoas adultas carregam uma mistura de amor, dependência emocional e raiva não resolvida. E no contexto da metafísica da saúde, pela linguagem do corpo, padrões e crenças adquiridos na infância geram pensamentos que geram emoções que afetam o nosso corpo físico. Emoções reprimidas podem se manifestar como dores e doenças, tanto físicas como mentais. A raiva reprimida, por exemplo, está frequentemente associada a dores musculares, a inflamações, fadiga emocional. Nosso estado emocional influencia a nossa saúde e alguns sinais comuns da raiva reprimida são irritação constante, explosões inesperadas, dificuldade em perdoar, ressentimento profundo, sensação de injustiça, autocobrança excessiva, dificuldade em confiar nas pessoas.
Muitas vezes a pessoa parece calma por fora, mas por dentro existe um vulcão emocional. E o grande problema é que a raiva reprimida pode afetar e muitos relacionamentos, porque as emoções não resolvidas, elas acabam sendo projetadas nas outras pessoas. Por exemplo, alguém que sofreu uma rejeição na infância pode interpretar qualquer crítica como um ataque. Ou uma pessoa que cresceu sem apoio emocional pode sentir que ninguém se importa. E então surgem conflitos repetidos. E nesse contexto entra o perdão. Lembrando que o perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa libertar-se do peso emocional. Muitas pessoas passam anos presas ao passado, revendo situações antigas. Mas quando o perdão acontece, algo dentro da pessoa começa a mudar, a transmutar. A energia emocional presa começa a se dissolver e surge leveza, paz interior. E a oração ajuda a te acalmar a mente, a liberar emoções, cultivar compaixão, abrir espaço para o real perdão. E alguns passos importantes para esse processo de cura acontecer é reconhecer a emoção, aceitar o que tu sente, refletir sobre a infância, sobre seus momentos, buscar autoconhecimento. Considere sempre fazer terapia, pois pode ajudar muito nesse processo, porque a terapia ela te permite entender as tuas dores emocionais profundas, as situações conflituosas, porque na maioria das vezes tu pensa que te conhece, tu pensa que sabe o que está por trás de cada sentimento, qual situação ou problema causa as tuas dores, mas na maioria das vezes isso não é verdade. E eu vou te dar um exemplo bem comum. Em casos de abuso, a pessoa acha que todo negativismo emocional está relacionado com o ato em si, com a pessoa que praticou o ato. Mas não, a grande maioria, o problema está com as pessoas que deveriam ter protegido aquela pessoa e não protegeu. A pessoa tem raiva da mãe, do pai, que não cuidaram ou omitiram por ser alguém próximo ou de importância para a família. E a pessoa carrega a vida inteira inconscientemente aquela raiva reprimida e direcionada de forma diferente do que realmente é o real motivo daquela raiva. Então eu te convido, a ir inspirando, expirando e irmos nos encaminhando para a oração do perdão. Te convido para sentir a energia do Pai neste momento. Sinta a energia do teu Pai biológico. Conheça, ainda que você não se relacione com ele. Só sinta a energia do seu Pai. No seu lado esquerdo. E repita comigo. Eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias. E eu aprendi a amá-lo e deixá-lo ir de minha mente. Você precisa viver suas próprias lições. E eu também. Eu perdoo você. Me perdoe em nome de Deus. Agora, vá ser feliz, para que eu seja também. Que Deus o proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo de minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração.
Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada nem ninguém, por isso peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigado. Vai inspirando e expirando. Inspire e expire. Talvez algo dentro de você tenha se identificado com esse vídeo. E isso é importante porque o primeiro passo para a cura é a consciência. A raiva pode ter feito parte da tua história e pode ainda fazer, mas ela não precisa definir quem você é. E a cura começa quando você reconhece que não precisa mais alimentar esses sentimentos negativos. E quando você olha para a sua própria história e se permite ver o que realmente aconteceu, como realmente ela se processou, sem máscaras. E eu te convido para deixar nos comentários o que você está achando dessa série e como ela está te ajudando. Dúvidas, sugestões, por favor, deixe nos comentários. E até o próximo.